Fala turma, tudo tranquilo até aqui? Seja muito bem-vindo aí a mais uma aula do curso de projetos elétricos da Engerral. Nessa videoaula eu vou ensinar uma das coisas que eu mais gostei de aprender quando eu comecei a ler projetos elétricos. Nós vamos estudar a fundo as simbologias. E para representar esses componentes da instalação no projeto elétrico, a gente utiliza o quê? Os símbolos gráficos, também chamados de representações gráficas. E como eu já ensinei anteriormente, os símbolos eles são identificados na legenda, que é um item obrigatório em qualquer tipo de projeto elétrico, Qualquer projeto, nem é só elétrico. Agora eu tenho uma notícia um pouco assustadora. Atualmente existem vários símbolos para um mesmo componente. Cada projetista ele desenha do seu jeito. Porém, eu, como a grande maioria dos projetistas elétricos brasileiros, sou um pouquinho mais conservador e gosto de seguir uma norma, a NBR 5444 de 1989. Só que, como eu já falei em outras aulas, ela foi cancelada sem substituição em 2014. A ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, alegou que é uma norma bastante antiga e desatualizada. Só que assim, na minha opinião, humilde opinião, melhor seguir algo desatualizado do que não seguir nada. As normas internacionais elas não condizem com a realidade do Brasil, uma vez que as normas de simbologia recomendadas aí pela BNT, elas estão em outro idioma. E a título de curiosidade, você pode pesquisar se você quiser essas normas aí fora do Brasil, NBREC 60617 e a 60417. Só que assim, depois que eu vasculhei bastante na internet, eu achei umas cópias dessas normas aí e sinceramente eu não gostei e deixo claro isso. Enfim, vamos ser prático, Vamos aprender os símbolos gráficos da boa e velha NBR 5444, tá? Que nunca nos deixou na mão, tadinha, ela sempre foi referência. A construção da simbologia dessa norma ela é baseada em figuras geométricas simples para permitir uma representação adequada e coerente dos dispositivos elétricos, tá? São 4 elementos geométricos básicos: o traço, o círculo, o triângulo equilátero e o quadrado. Vamos falar de cada um. O traço é basicamente uma linha que representa o eletroduto. O círculo, que representa 3 funções básicas: o ponto de luz, o interruptor e a indicação de qualquer dispositivo que for embutido no teto. Uma observação é que o ponto de luz ele deve ter um diâmetro maior do que o interruptor, sempre, tá? Para diferenciar um do outro. O triângulo equilátero, que representa tomadas em geral, e dentro disso a gente possui variações de cor conforme a altura da instalação, tipo tomada baixa, tomada média, tomada alta. E o quadrado, que representa qualquer tipo de elemento aí no piso, como caixas de passagem, e também na parede, como quadros e por aí vai. Tá, agora que a gente já viu o básico dessa norma, vamos começar a aprender então a ler as normas. Afinal, um bom projetista precisa entrar dentro da norma e interpretá-la, Interpretar as tabelas, extrair informações, tudo que a gente precisa a gente tá lá. Então, vamos aprender direto com a norma? Vem comigo aqui, para dentro da norma e vamos ler todas as informações das tabelas de 2 a 8, onde estão praticamente todos os símbolos gráficos que a gente vai utilizar daqui para frente aí, fazendo os nossos projetos. Olha só. Bom, pessoal, então, conforme prometido, tá aqui a nossa NBR 5444. É uma cópia que está disponível na internet, tá? Uma cópia não autorizada, tá? A gente tá usando só para didática mesmo. Vamos lá, é uma norma que foi cancelada, tá? Vale a pena a gente deixar bem claro isso, mas a gente usa ela, como eu já expliquei. Vamos começar então daqui analisando as tabelas. A tabela 1 ela só fala sobre conversão de diâmetros nominais, então isso aqui não é muito importante pra gente, eu não considero muito importante, tá? Mas a tabela 2 já é mais interessante pra gente, Deixa eu voltar um pouco o zoom aqui, Tabela 2 fala de dutos de distribuição. Então, se a gente tem aqui, tem os números, tá? É só para orientação. Mas se a gente tem um duto assim, uma linha reta, e tem indicando aqui, 25, ele mostra pra gente, que é um eletroduto embutido no teto ou parede. Uma linha reta, sim, significa um eletroduto embutido no teto ou parede, e aqui mostra pra gente que ele tem 25 milímetros. Aqui, se ele for pontilhado, aí o eletroduto embutido no piso, tá? Então, toda vez que tiver uma linha reta na parede ou no teto, toda vez que tiver uma linha embutida no piso, ou seja, enterrada, tem que ser pontilhada, tá? Uma linha mais fina, telefone no teto, tá? Uma linha com pontinhos e pontinhos, assim, telefone no piso. Então, essa simbologia que a gente utiliza aí, tá? André, e essa terceira aqui? Se você tiver campainha, sistema de som, anunciador, aí você usa esse outro tipo de linha aqui pontilhada também, tá? Pode ser embutido no teto, na parede, no chão, sempre vai ser essa aqui, mostrando pra gente, tá? E tem que indicar na legenda também onde que o sistema passa, se é no teto, se é na parede, tudo isso, tá bom? Então tem que ler as observações aqui. Agora, diagramas, Um conduto de fase no interior de um eletroduto é um risquinho, tá? Isso aí a gente já aprendeu na aula de diagramas,
Condutor neutro no interior do eletroduto é um L de cabeça para baixo, então esse risquinho aqui em L. Deixa eu aproximar mais um pouquinho aqui, isso. Condutor de retorno é meio risquinho, tá? Ele não passa para baixo da linha. Isso aqui é o retorno, né, de uma instalação. Você tem a fase, no interruptor você precisa da fase neutra e o retorno, né? Porque a fase vai lá no interruptor, desce e sobe. Então, o cabo que sobe do interruptor, que é a fase interrompida ou não, a gente chama de retorno. Então é esse símbolozinho aqui. Condutor de terra no interior do eletroduto é sempre um Tzinho sobre a linha, tá? Condutor positivo no interior de um eletroduto, quando você tem corrente contínua para alimentar algum equipamento, seja de som, qualquer coisa, você põe um maisinho e uma fasezinha assim. Quando tiver um negativo, um risquinho com um negativozinho assim, ó, um símbolo de negativo, tá? Cordoalha de terra, quando você tem no caso, um sistema de aterramento, uma parte aterrada, um cabo aterrado fazendo um sistema de aterramento, aí você usa cordoalha de terra, então em média 50 milímetros, que é para fazer essa equipotencialização, esse sistema, então você põe assim, tá? Aqui, ó, já fala sobre leito de cabos com circuito composto por 3 fases. Isso aqui não é tão usado, mas quando você tem que usar leito, você usa esse tipo de simbologia, tá? Leito se usa muito, gente, para a indústria, tá? Que são aquelas calhas e tal. Então usa o leito aí, mostra desse jeito. Parece até a imagem de uma calha olhando por cima, né? Caixa de passagem no piso, tá? Então se desenha dessa forma aqui. Aqui já tem o tamanho da caixa, dimensões em milímetros. No caso aqui é uma caixa 20 por 20, né? 200 milímetros por 200. Caixa de passagem no teto. Quando você não está usando para iluminação, está usando uma caixa de passagem apenas, você simboliza assim. Caixa de passagem na parede, você põe um pezinho também, põe o tamanho dela. Quando, digamos que você está fazendo alimentação elétrica, quando entrou dentro de casa, não usa mais no chão, vai ter que ser pela parede. Aí você usa sempre uma caixinha de passagem assim, tá? Eletroduto que sobe, uma setinha para cima, eletroduto que desce, uma setinha para baixo. Eletroduto que passa descendo, 2 setinhas, então, digamos que ele passa direto descendo, ele não fica naquele pavimento. Eletroduto que passa subindo, é um que passa por um pavimento e não para ali, então você tem que fazer um símbolo com 2 setinhas e uma bolinha, tá? Sistema de calha de piso, também é bem interessante aqui, ó, quando você está usando essas calhas, eletrocalhas embutidas no piso, é muito comum em escritórios, né? Então você utiliza aqui, ó, essa simbologia. Condutor de seção 1 milímetro fase para campainha. Então quando você está usando campainha, é tudo dessa forma que você desenha aqui, ó. Hoje não se usa muito campainha mais, mas tem na norma aqui também, tá? E aí entra no quadro distribuição, tabela 3, o quadro parcial de luz e força aparente, tá? Então esse aqui é um quadro, quando a gente desenha ele, um quadro secundário, vamos dizer assim, você usa assim. Esse aqui é um sobrepor, tá? Aparente. Quadro parcial de luz e força embutido, então você embute ele para dentro da parede. Esse aqui está mostrando para a gente que ele está para dentro da parede, tá vendo? A parede está mais alta um pouquinho, esse aqui está por fora. Aqui já é um quadro geral, tá? Então um quadro primário, a gente já utiliza esse aqui. O primeiro quadro da casa, o que está ligado direto no quadro de medição, a gente utiliza esse símbolo aqui para o aparente, sobrepor, e esse aqui para o embutir. Então a gente embute ele também. Caixa de telefone, tá? Embutida, ou aparente, só se desenhar por fora. Caixa para medidor, tá? No caso, o padrão de entrada vem escrito MED, então é esse aqui que é interessante seguir. Aí vem no interruptores, né? Interruptores de uma seção, então ele vem com uma letrazinha, a letra indica o ponto de comando, então, por exemplo, se eu tenho um interruptor com a letra A, ele acende a lâmpada A, né? Se eu tenho um interruptor de 2 seções, ele vem riscadinho no meio, vem a letra A e a letra B, então ele acende a lâmpada, tanto a lâmpada A quanto a lâmpada B. 3 seções no mesmo sentido, A, B, C, e aí vem com esse símbolo de três interruptores, 3 teclas. Interruptor paralelo, ele é todo preenchido, tá? Ele não é vazado igual interruptor simples, então ele é um interruptor todo preenchido. Interruptor intermediário, ele é metade preenchido, metade vazado, né? Metade coloridinho. Botão de minutaria, né? Ou minuteria, no caso, hoje não se usa tanto minuteria mais, mas quando você for usar, que é aquele interruptor que conta um tempo, você clica uma vez, ele é um pulsador, e aí ele conta um tempo, depois ele desliga sozinho a lâmpada. É interessante estudar mais sobre minuteria. Botão de campainha, tá? Quando você usa, isso aí é na parede. Botão de campainha no piso ou comando à distância. Tá? Para, né, alguns casos pode ser usado, é muito raro, mas se for necessário botar um botão de campainha no piso, tem aqui. Fusível, se tiver. Chave seccionadora com fusíveis, não é tão usado mais. Hoje os quadros são conjuntores e tal, mas é bom a gente saber. Então tem chaves seccionadoras com abertura em carga, abertura
sem fusível, sem carga, tem tudo aqui bonitinho, tá? Disjuntor a óleo a gente não usa mais, disjuntor a seco, que é o que a gente usa, tá? Então tem que colocar a corrente, né, dele aqui. Se tiver um risquinho é monofásico, se tiver 2 risquinhos é bifásico, 3 risquinhos é trifásico e por aí vai. Chave reversora também, pouco utilizado, mas em caso de motor, por exemplo, usa uma dessa. Aí entramos na tabela 5 de luminárias, né, e refletores. Aqui ela mostra pra gente tipo de luminária, mostra pra gente o comando, lembra do comando que a gente aprendeu lá do interruptor? Então essa aqui é a lâmpada daquele interruptor. Mostra o circuito que ela tá, né, e é um ponto de luz no teto. E aí mostra também a potência das lâmpadas, né? E aí aqui, por exemplo, um ponto de luz já na parede, então é igualzinho a um círculo maior que o interruptor, tá, gente? Porém ele tá na parede, mostra a parede, mostra aqui, tá bonitinho, a arandela, por exemplo. Aqui já é um ponto de luz embutido, tem 2 risquinhos, ou seja, ele é embutido. Mesma coisa, aqui o 4 é o número do circuito, né? Claro que vai depender do que você colocar. Em média, meu circuito de iluminação sempre eu coloco o primeiro, que é o circuito de iluminação, o circuito 1. Mas aqui é só uma simbologia, tá? Ponto de luz no teto, tá? Para indicar lâmpadas de reator ou a LED mesmo, aquela tubular. Essa aqui fluorescente na parede, então ele mostra a paredinha pra gente também, tá? Ponto de luz fluorescente embutido no teto, ou LED tubular. Então quando você for usar aquela tubular, isso aqui parece uma calhazinha, tá, gente? Então isso é muito importante se observar. Ponto de luz incandescente no teto em circuito vigia, no caso emergência, você tem que usar isso aqui, tá? Ponto de luz fluorescente, se você tiver uma luminária de emergência, encalha isso aqui. Sinalização de tráfego, aquele sinalizador que fica, né, na porta das garagens, indicando que está abrindo o portão e tal. Esse aqui, ó. Lâmpada de sinalização, se você tiver alguma, né, for um ambiente de trabalho, por exemplo, que precisa ter uma lâmpada de sinalização. Refletor, toda vez que for usar um refletor, é esse número aqui, né, esse desenho aqui. Poste com 2 luminárias, tá? Então esse aqui já é um postinho, você quando está projetando uma área externa, você usa as 2 luminárias para um lado e para o outro. Lâmpada obstáculo, isso aqui é também tipo um sinalizador. Minuteria, novamente, no caso se a lâmpada for alimentada por minuteria e tal. Ponto de luz de emergência na parede com iluminação independente. Então isso aqui é totalmente fora. Se você quiser botar uma iluminação de emergência na parede, você usa esse símbolo aqui. Exaustor, se tiver. Motobomba, né, para combate a incêndio, então você usa esse quadradinho aqui. E aí entramos nas tomadas, né? Tomada de luz a 30 centímetros do piso, ela é toda vazada. Então ela mostra para mim que essa tomada aqui está na parede a 30 centímetros do piso acabado, 300 milímetros do piso acabado, né? Já essa outra tomada aqui, ó, ela é em meio altura, já é a 1.300 milímetros, tá, gente? Em média eu coloco as minhas tomadas aí a 1.10, 1.3, depende da minha tomada média, depende da altura, eu vario bastante. Se for em cima de uma bancada, eu ponho 1,30 m. Se não for em cima da bancada, eu ponho 1,10 m. Eu não respeito muito isso aqui, não. Mas é bom você saber, ó. Tomada baixa é 30 centímetros do piso, tomada média a 130, tomada alta, no mínimo, a 2 metros. Se for para um chuveiro, 2 metros não dá, você tem que pôr 2,20. Então tem que personalizar, tá? Tomada, e outra coisa, a diferença, ó, tomada baixa toda vazada, tomada média metade colorida, tomada alta toda colorida, toda preenchida. Tomada de luz no piso é um triângulo dentro de um quadrado. Saída para telefone, a tomada é o triângulo invertido, tá? Então isso aqui externo na parede. Isso aqui é a altura, quando você tem que trocar a altura, saída para telefone externo na parede. Você troca a altura dela. Isso aqui já é para telefone interno, tá? Saída para telefone externo no piso, então também, mais uma vez, tudo, sempre quando for no piso está dentro de um quadradinho, tá? Tomada para rádio e televisão, relógio, aqui ó, saída de som na parede, tudo isso a gente vai consultando nessa norma. Na hora que a gente precisa, vem cá, procura e coloca aqui. Quadro anunciador, então aquela ali são as partes próprias. Aqui já entra a parte de motores, transformador de potência, uma coisa que a gente não utiliza tanto nos nossos projetos, nem aqui, nem os acumuladores. Então recomendo vocês a consultarem depois, se necessário, tá? A parte básica mesmo é interruptor, tomadas, quadros de distribuição, iluminação e basicamente as simbologias de eletrodutos, tá? Que a gente viu, beleza? Bom, então, com essa aula detalhada aí, você provavelmente aprendeu mais de 100 diferentes tipos de simbologias usadas na área elétrica, né? Para você ter uma ideia, no nosso curso de eletricista profissional, eu não detalho dessa forma aí com que eu estou detalhando, que eu estou mostrando para vocês, não. Essa aula aqui, ó, ela é mais voltada para projetistas mesmo. Então, ó, sugue o máximo de conhecimento que você puder desse treinamento nosso aqui. Se ainda ficou alguma dúvida referente a algum símbolo que você não viu aí nessas tabelas, alguma coisa
coisa que você tem na cabeça e não sabe como explicar, comenta aqui embaixo que o nosso suporte está pronto para te auxiliar, ok? Não esqueça também de ler os comentários dos outros colegas. Como eu falei, isso reforça muito aí o nosso aprendizado. Nos vemos em breve então na próxima aula. Tamo junto, grande abraço e até já!